Você já se pegou falando algo à noite que depois ficou martelando na cabeça? Não aquela conversa qualquer com um amigo ou um recado pelo celular, mas uma frase específica que parece ter aberto uma porta invisível, quase mágica, para tudo aquilo que não conseguimos ver? Pois é, parece exagero, mas acredita que certas palavras faladas no silêncio da noite podem atrair para dentro de casa energias que nem sempre são tão acolhedoras? Hoje vamos conversar sobre isso, sobre uma frase que parece inofensiva, até banal, mas que Santo Carlo Acutis nos inspira a entender com profundidade. Por que não devemos dizer certas coisas à noite se queremos manter a paz em nossos lares e em nós mesmos? Lembro de uma noite comum em São Paulo, num bairro onde os prédios parecem competir pelo silêncio da madrugada. Era quase meia-noite e minha amiga Ana, uma designer gráfica de 29 anos que adora séries e café forte, estava cansada depois de um dia cheio. Naquela rotina cansativa, entre preparar o jantar e ajeitar os filhos para dormir, ela soltou uma frase meio distraída no corredor. Tomara que ninguém apareça aqui hoje. Parece até coisa de filme de suspense, né? Mas o curioso é que dali para frente, a casa dela começou a apresentar situações estranhas, portas rangendo sozinhas, sombras que pareciam se mover no canto do olho. Ana mesma não sabia bem como explicar. E o mais estranho, tudo começou logo depois daquela frase. E foi aí que percebi o peso das palavras ditas na quietude da noite. Carlo Acutis ensinava muito sobre a conexão entre o mundo visível e o invisível, não como algo assustador, mas como real e presente. Ele dizia que nossa fala tem poder. Cada palavra carrega energia e pode abrir caminhos para dimensões que nem sempre compreendemos plenamente. À noite, então, esse poder parece amplificado, porque o silêncio dá espaço para essas energias circularem com mais facilidade. Ou, melhor dizendo, as palavras criam um convite sutil para aquilo que está fora do nosso alcance entrar em nosso espaço. Mas por que justamente à noite? Imagine o ambiente da sua casa como um palco. Durante o dia, a luz natural mantém a cena clara, com espectadores atentos e tudo sob controle. Quando a escuridão cai, as cortinas fecham-se quase por completo. Os detalhes ficam menos definidos e os bastidores ganham relevância. A mente também fica menos ativa racionalmente e mais suscetível ao simbólico, ao sentido oculto por trás das coisas. Assim como Carlo Acutis apontava para essa realidade invisível através da fé e do uso da tecnologia para documentar milagres, mostrando o extraordinário no cotidiano, nós podemos aprender a cuidar das nossas palavras para não deixar brechas nesse momento vulnerável. Vamos pensar num exemplo prático. Imagine você chegando em casa após um dia exaustivo e dizendo para si mesmo ou em voz alta algo como: "Hoje foi um péssimo dia. Tomara que amanhã seja melhor." Parece inocente demais, certo? Mas não é só um desabafo, é um chamado inconsciente ao desejo de mudança urgente e, às vezes, desesperada. Se isso acontece repetidamente na calmaria da noite, pode criar uma espécie de ressonância negativa no seu ambiente emocional e espiritual. É como se você estivesse dizendo ao universo: "Aqui não está bom", sem oferecer direção ou esperança concreta. Essa reclamação constante pode abrir espaço para angústias e inseguranças entrarem sem pedir licença. Já ouviu falar daquela história de João, professor de história em Curitiba? Ele tinha o costume de repetir antes de dormir, que essa noite seja tranquila porque amanhã vai ser difícil. Com o tempo, percebeu noites mal dormidas, seguidas de ansiedade logo pela manhã. Curioso como uma simples frase virou companheira constante das suas noites inquietas.
Foi só quando ele decidiu mudar esse padrão verbal, começando a dizer algo mais positivo ou neutro antes de dormir, que notou a diferença na qualidade do sono e no humor matinal. Então, aqui vai um exercício simples, mas eficaz, inspirado nessa ideia. Antes de ir para a cama ou desligar as luzes da casa à noite, reserve 2 minutos para refletir sobre as frases internas ou externas ditas naquele momento. Se forem negativas ou carregadas de medo, tente reformular. Por exemplo, ao invés de pensar, tomara que ninguém ruim apareça aqui, diga mentalmente que eu tenha proteção e paz nesta casa. Pode parecer simplório demais, eu sei, mas pequenas mudanças verbais feitas com intenção consciente podem transformar significativamente nossa relação com o ambiente à nossa volta. Agora, talvez você esteja pensando, mas será mesmo possível controlar essas energias só com palavras? Bom, eu não tenho certeza absoluta disso. Quem teria? Mas Carlo Acutis nos mostra, através do exemplo dele mesmo, algo importante. Ele usava a internet para reunir histórias reais onde fé e oração faziam diferença concreta nas pessoas. Não porque era magia infundada, mas porque aquelas palavras eram expressões sinceras do coração humano abertas ao bem maior. Aliás, e isso me lembra outra coisa, não é só o conteúdo das palavras, às vezes é também quando as dizemos. Por exemplo, eu já notei, e Ana também, como algumas discussões acaloradas à noite tendem a desgastar mais do que durante o dia. A razão pode estar na atmosfera emocional diferente desse período do dia. Estamos mais cansados física e mentalmente. Qualquer palavra dura ganha peso duplicado porque ecoa na mente antes do descanso. Por isso, Carlo Acutis recomendaria cuidar dos pequenos detalhes cotidianos como forma simples, mas poderosa de mantermos nosso lar protegido espiritualmente. Inclusive, evitando dizer frases negativas específicas no fim do dia pode ser parte dessa atenção especial consigo mesmo. Antes de avançar para outras reflexões importantes sobre esse tema, que vão pegar você desprevenido, gostaria que experimentasse agora este mini exercício comigo. Sente-se confortavelmente numa cadeira ou na cama mesmo, feche os olhos por alguns segundos enquanto respira calmamente pelo nariz. Agora, pense numa frase comum, negativa ou carregada de medo ou ansiedade que costuma dizer à noite sem prestar muita atenção. Traga essa frase à mente. Reconheça-a sem julgamento. Agora, transforme essa frase num pedido simples pela paz ou proteção daquele lugar onde você está. Pode ser algo curto, tipo, que haja calma aqui, que minha família esteja segura. Abra os olhos devagar e observe se algo mudou dentro dessa breve prática silenciosa. Se quiser contar aqui nos comentários qual foi sua experiência com essa pequena mudança verbal antes da cama, adoraria saber. É impressionante notar como até pequenos ajustes ajudam na nossa tranquilidade interior. Por enquanto é isso neste primeiro encontro com esse tema tão delicado quanto fascinante. Nos próximos momentos vamos mergulhar numa outra camada dessa conversa sobre energia espiritual relacionada às palavras proferidas à noite, coisa séria mesmo. E olha só, não é papo místico qualquer não, tem fundamento prático embutido nisso tudo. Mas antes, deixa eu te contar rapidinho outra situação real. Numa casa antiga no Rio Vermelho, em Salvador, bairro cheio daquela vibe única baiana, morava Dona Celeste, senhora simpática de 72 anos, conhecida por sua fé firme, porém também pela resistência ao moderno digital, coisa rara hoje em dia. Um dia, ela comentou comigo, sorrindo, meio envergonhada: "Eu sempre digo para mim mesma, antes de apagar as luzes, aqui só entra coisa boa." Pode parecer bobagem para a moçada nova aí, mas desde então nunca tive aquele sentimento ruim quando chego em casa. E sabe qual foi minha conclusão depois dessa conversa? Que talvez santos como Carlo Acutis nos convidem exatamente a esse cuidado simples, porém transformador.
usar nossas próprias palavras conscientes para nutrir uma atmosfera favorável ao bem-estar espiritual no espaço onde vivemos. Enfim, acho bom parar por aqui agora, pois já passamos dos 10 minutos nessa ideia inicial e olha só quanta coisa já saiu! Na próxima parte, vamos destrinchar outras frases comuns ditas à noite, aquelas aparentemente inocentes, mas capazes de mexer com as vibrações do lar inteiro. Enquanto isso, fica esse convite para você observar seu jeito particular de falar consigo mesmo e aos outros quando escurece lá fora. Ah, e falando nisso, lembra daquela última vez em março deste ano quando toda São Paulo ficou sem energia elétrica durante umas horas? Aquele silêncio incomum nas ruas me fez perceber ainda mais como as palavras têm peso diferente dependendo do contexto, especialmente naquela penumbra forçada pela falta das luzes artificiais. Mas depois eu conto melhor disso. Comenta aí sua experiência recente falando algo à noite sem prestar atenção e notando algum efeito estranho depois. Vale aquela história engraçada também. Até já! Falando em como as palavras à noite podem mexer com a energia do ambiente, tem um detalhe que muita gente não percebe. Não é só o que dizemos, mas como dizemos. Parece bobo, mas a entonação, o tom da voz e até o silêncio entre as palavras carregam uma carga que ultrapassa o simples significado. Carlo Acutis, mesmo jovem e moderno, tinha um jeito de entender que a comunicação humana não é só racional, ela toca algo mais profundo, aquela parte nossa que muitas vezes não sabe explicar com lógica o que sente. E pensando nisso, surge um segundo ponto importante. A emoção embutida nas palavras tem poder para atrair ou afastar certas vibrações espirituais. Vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns meses em Belo Horizonte. Eu estava passando um fim de semana na casa do meu tio Ricardo, um advogado de 45 anos, meio cético sobre essas coisas espirituais. Numa das noites, após uma conversa intensa sobre trabalho e família, aquele papo cheio de preocupação, ele soltou uma frase com voz cansada e quase arrastada. Essa noite vai ser pesada, eu sinto. Eu já estava acostumado a observar esses sinais e fiquei curioso para ver o que aconteceria. Acontece que dali para frente, a casa ficou com uma sensação estranha, parecia um peso invisível no ar. No dia seguinte, ele contou que mal conseguiu dormir, acordava assustado com sons que nunca ouvira antes. Aqui entra o ponto crucial. Não basta evitar falar palavras negativas, é preciso cuidar do sentimento com que elas são ditas. Uma frase neutra dita com medo ou raiva ganha outra dimensão e pode abrir portas para energias desconfortáveis. É como se uma mensagem fosse enviada ao universo sem filtros, carregada de angústia ou ansiedade. E isso não significa viver num mundo de fantasia dizendo só coisas bonitas. Ninguém aguenta essa pressão. Mas sim ter consciência emocional do impacto daquilo que expressamos no silêncio da noite. Agora pensa comigo, quantas vezes você já falou algo meio resmungando antes de dormir? Aquele não aguento mais isso dito entre dentes ou um suspiro pesado? Sem perceber, essas manifestações emocionais são pedidos para o ambiente dar eco ao seu estado interno, seja isso bom ou ruim. Um exercício prático para começar a cuidar desse detalhe é simples e pode ser feito antes de dormir. Escolha uma frase curta positiva ou neutra para repetir mentalmente ou até mesmo em voz baixa, tipo, tudo está em paz agora, ou estou aberto à calma. E faça isso sentindo essa intenção no coração, mesmo que pareça forçado no começo. A ideia é treinar sua mente e emoções para desacelerar junto com as palavras. Não precisa virar guru do silêncio. Carlo Acutis era jovem e cheio de vida urbana, usava videogame e internet, mas sabia da importância dessas pequenas práticas diárias para manter equilíbrio espiritual. Ele chamava atenção justamente por mostrar como esses cuidados cotidianos fazem diferença real. E para quem acha isso papo místico demais, eu entendo bem, pensa numa situação bem banal. Quando você reclama do trânsito na volta para casa depois de um dia difícil ali na Avenida Paulista, por exemplo, sua voz fica tensa
e seu corpo rígido. Isso contagia seu humor e também altera o clima ao redor, porque nosso corpo é transmissor natural dessas vibrações. Claro que ninguém vive perfeito 24 horas por dia. Nem Carlo Acutis foi santo porque falava só coisas boas. Ele tinha suas dúvidas e desafios também. O segredo está em observar essas nuances sem autocrítica exagerada. Reconheça quando sua fala traz peso emocional desnecessário e dê esse espaço para mudar essa tendência aos poucos. Agora, vamos para outro aspecto muito interessante dessa conexão entre palavras noturnas e energia espiritual: o impacto das intenções conscientes por trás do discurso. Não basta pronunciar frases positivas se a mente estiver cheia de dúvidas ou ressentimentos escondidos. Isto é, nossas intenções internas precisam acompanhar nossas falas para realmente gerar efeito transformador. Sabe aquela amiga Júlia, enfermeira em Recife? Ela tinha o costume de dizer toda noite que essa casa fique protegida. Mas confessou certa vez numa conversa íntima comigo que no fundo sentia medo constante pelo futuro incerto da família dela depois das turbulências econômicas recentes no Brasil. Apesar das palavras bonitas, esse sentimento inconsciente impedia qualquer real sensação de paz naquele lar durante as horas escuras. Isso me fez refletir muito sobre como Carlo Acutis encarava a fé dele. Não era ingenuidade nem negação dos problemas reais. Era entrega consciente acompanhada por ação. Ele dizia sim às dificuldades da vida cotidiana, à escola chata, os exames difíceis, mas buscava usar cada palavra dita como fonte de fortalecimento espiritual verdadeiro, não apenas auto-engano confortável. O exercício prático aqui é aprofundar essa atenção às intenções internas associadas ao que falamos à noite. Antes de dizer qualquer coisa importante para si mesmo ou para os outros, durante esse período do dia, pare alguns segundos para sentir qual é a verdadeira intenção daquele pensamento/frase. Está vindo do medo, da esperança, da vontade genuína? Se perceber algo negativo ou contraditório ali dentro, tipo, quero paz, mas tenho medo disso acontecer. Tente reformular suas frases, incluindo também um compromisso interno com uma ação concreta no dia seguinte, mesmo pequena. Por exemplo, ao invés de só falar que tudo fique bem, diga mentalmente que tudo fique bem porque amanhã vou fazer minha parte cuidando da minha saúde. É diferente? Sim. Isso coloca responsabilidade junto com fé. Evita aquela armadilha comum de falar bonito na boca, mas agir disperso na prática diária. Outro detalhe curioso ligado a essa intenção consciente tem relação com os pequenos rituais noturnos, onde repetimos certas frases frequentes todos os dias sem pensar muito nelas, tipo aquelas rezas decoradas da infância ou mantras motivacionais pegues nas redes sociais. Se feitas mecanicamente, perdem força espiritual, porque viram ruído mental automático. Carlo Acutis valorizaria muito mais um momento espontâneo onde você fala com sinceridade aquilo que sente naquele instante exato da noite, mesmo se for dúvida ou medo, do que repetir algo decorado sem conexão interna verdadeira. E pensando em práticas aplicáveis rápidas nesse ponto, reserve pelo menos 3 noites esta semana para fazer um diálogo interno antes de dormir. 1. Identifique qual emoção domina seu coração naquele momento. 2. Escolha uma frase curta, refletindo sua intenção real: paz, coragem, serenidade. 3. Diga essa frase devagarinho, sentindo cada palavra. Pode parecer simples demais numa cultura tão apressada como a nossa brasileira, cheia daquele jeitinho esperto, mas quer saber? Esses pequenos momentos contribuem muito mais para acalmar nossa mente inquieta do que apps modernos ou conselhos genéricos na internet, que eu adoro também.
Falando em cultura brasileira, lembra daquela festa junina na zona rural perto de Campinas, onde ouvi de Dona Marlene algo parecido? Ela dizia todas as noites antes de apagar a luz: aqui só entra a alegria. Não era clichê nem repetição vazia, era a expressão viva dela mesma. Dava para sentir quando ela falava aquilo com sorriso nos olhos. Pois bem, vamos avançar então para mais um aspecto pouco comentado, porém super importante desse tema. Você já reparou como certas frases negativas ditas à noite podem funcionar quase como convites diretos ao desconforto espiritual? Não estou falando só daqueles pedidos implícicos feitos sem querer, tipo, tomara que ninguém ruim apareça. Estou falando daquele tipo específico de afirmação carregada demais pela nossa própria crença interna sobre eles terem poder real, tipo, aquela frase fatal dita num momento vulnerável à escuridão da casa e mente. Tem gente que sabe exatamente qual frase quero dizer, mesmo sem citar, porque ouviram dos avós ou amigos mais velhos. Não diga isso à noite, senão tal coisa vai acontecer. A questão aqui vai além da superstição tradicional. Envolve respeito profundo pelo mistério do mundo invisível presente em cada lar. Vou contar outra história para ilustrar. Conheci Lucas, programador freelancer lá em Florianópolis, rapaz jovem, mas meio curioso pelos assuntos espirituais. Ele me contou certa vez numa conversa informal. Tinha esse hábito bobo, meio automático. Toda noite dizia, essa casa dá azar. Achava engraçado, só risadinha interna, até começar a sentir coisas estranhas acontecendo. Objetos sumindo rápido demais, barulhos esquisitos. Ele resolveu experimentar parar completamente essa frase, substituiu por algo neutro como aqui tem paz. Depois de algumas semanas, percebeu menos tensão no ambiente geral da casa dele. O interessante aqui é entender aquilo proposto por Carlo Acutis sobre usar nossa liberdade pessoal com responsabilidade diante do mundo espiritual. Não ignorar nem negar sua existência, mas respeitar seus limites através dos gestos concretos, inclusive verbais. Exercício aplicável nesse ponto. Faça uma lista mental das frases negativas comuns usadas à noite na sua casa. Escolha pelo menos 2 delas para substituir imediatamente por versões positivas ou neutras. Observe durante os próximos dias qual será seu impacto no clima emocional geral da casa. Pode ser surpreendente notar mudanças sutis, porém importantes na sensação do lar, mesmo numa cidade grande cheia daquela correria louca típica dos grandes centros brasileiros hoje em dia. E já adianto aqui algo curioso para deixar você esperando pela parte final dessa conversa. Às vezes, não precisamos controlar apenas as frases ditas, basta simplesmente silenciar certas palavras ruins internalizadas dentro da mente durante a noite para impedir sua projeção externa indesejada. Mas calma aí, não vou entregar tudo agora. Só digo que Carlo Acutis nos inspira justamente pela simplicidade nas práticas cotidianas, aliadas à profundidade espiritual, percebida claramente nele mesmo antes dos 15 anos. Comenta aqui qual dessas dicas você já tentou aplicar alguma vez e se notou diferença no seu sono ou paz interior. Vai ser legal trocar essas experiências também. Enquanto isso, vou me preparando para a próxima parte dessa conversa tão inesperadamente profunda. Até já! Eu estava numa dessas conversas de madrugada com meu amigo Rafael, que mora no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ele me contou uma coisa que me pegou de surpresa. Mesmo sem acreditar muito nessas histórias de mundo espiritual, ele percebeu que tinha um hábito noturno que parecia atrair uma inquietação para dentro do apartamento dele. Curioso, né? O detalhe? Ele costumava fazer comentários do tipo, essa casa tá pesada hoje, sempre antes de dormir. Nada muito elaborado, só um desabafo comum, mas que carregava algo a mais. O curioso é que Rafael percebeu que esse comentário disparava uma série de sensações estranhas, dificuldade para pegar no sono, sonhos desconfortáveis e aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Ele não sabe explicar bem o porquê, mas decidiu fazer um teste. Durante uma semana inteira,
Toda noite, antes de apagar as luzes, ele parou para agradecer silenciosamente pela proteção da casa e desejou mentalmente tranquilidade para todos que moravam ali. Sem repetir frases feitas ou rezas decoradas, apenas com palavras simples e sinceras. Para surpresa dele, e minha também, essas noites foram muito mais calmas e o clima do apartamento mudou. Parecia até que as paredes respiravam diferente, menos pressão invisível e mais espaço para o descanso verdadeiro. Essa experiência me fez pensar numa ideia nova: a importância da gratidão e do reconhecimento pelo ambiente onde vivemos como forma poderosa de criar barreiras contra qualquer influência negativa. Isso traz um conceito interessante, talvez o mais simples e ao mesmo tempo profundo de todos. Expressar gratidão consciente antes da noite cair pode ser um verdadeiro escudo espiritual para o lar. Carlo Acutis, com sua fé prática e atitude inovadora frente à tecnologia e à vida cotidiana, nos mostra como pequenas ações podem gerar grandes efeitos quando feitas com intenção verdadeira. Não precisa ser nada complexo. Pode ser só um momento rápido onde você diz mentalmente ou em voz baixa algo como: "Sou grato por este espaço seguro" ou "Que a paz esteja aqui comigo". A diferença está no reconhecimento ativo do valor daquele lugar onde você habita e na abertura para acolher energias positivas. Vou propor um último exercício bem direto para você experimentar ainda hoje. Ao se preparar para dormir, faça uma pausa breve e pense em 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Pode ser desde o café quentinho que tomou até um sorriso recebido inesperadamente. Depois disso, diga mentalmente algo simples agradecendo pelo seu lar e pedindo proteção para quem vive com você. Perceba como essa prática afeta seu estado emocional. Se quiser, anote num caderninho suas sensações após essa rotina durante uma semana. É impressionante como essa atitude pode fechar portas invisíveis, abertas por palavras negativas ou emoções pesadas ditas anteriormente no dia. Agora, já parou para pensar no poder transformador das palavras alinhadas à gratidão? Elas criam um campo energético diferente dentro da nossa casa. Não porque mágica acontece num passe de mágica, mas porque nosso corpo, mente e espírito entram em sintonia positiva com o ambiente. E isso tem tudo a ver com o ensinamento prático deixado por Carlo Acutis: usar aquilo que temos em mãos, palavras sinceras, atenção plena às nossas emoções, para cultivar bem-estar real, aqui mesmo na nossa vida comum, cheia de desafios reais. Não é promessa milagrosa nem fantasia, é cuidado diário com aquilo que realmente importa. Olha só, lembra daquela vez em 2024, quando tivemos aquele apagão geral na região metropolitana do Rio? Fiquei pensando como as pessoas reagiram diante daquele silêncio forçado das máquinas e luzes desligadas. Para muitos, foi desconforto. Para outros, deu chance de pausar, mesmo sem querer. Foi quase como se aquele momento impusesse a reflexão sobre quanta energia damos às nossas palavras diárias, sobretudo as ditas no silêncio da noite. É engraçado, a gente costuma subestimar esse poder porque parece tão sutil. Mas Carlo Acutis não negava nem subestimava nada pequeno demais. Ele via a beleza nas coisas simples do dia a dia, como fotografar uma hóstia consagrada ou registrar relatos pessoais com carinho, mostrando que até os mínimos detalhes carregam significado espiritual profundo quando percebidos com atenção. Então, fica aqui a mensagem final para você refletir. Nossas palavras têm peso real. Elas constroem pontes invisíveis entre nós e o mundo espiritual ao redor da gente. À noite, então, esse efeito fica ampliado, justamente porque é a hora de recolhimento, momento perfeito para fechar janelas abertas pela pressa ou descuido diários.
Mas além disso tudo, tem algo ainda mais poderoso: a escolha consciente de usar nossa voz para agradecer, proteger e criar harmonia naquele espaço onde vivemos. Seja ele grande ou pequeno, bagunçado ou arrumadinho, pouco importa. Carlo Acutis nos inspira justamente por essa simplicidade profunda, pela fé aliada à ação concreta, pelo olhar atento mesmo nas pequenas coisas comuns da vida jovem dele, compartilhada através dos meios digitais que hoje são parte do nosso cotidiano aqui no Brasil também. Antes de encerrar, eu te convido a pensar numa frase ainda mais marcante. E se nós começássemos todas as noites dizendo não só aqui há paz, mas também aqui há amor? Porque é nesse amor expressado nas palavras verdadeiras, aquelas cheias de intenção genuína, que reside o maior escudo contra qualquer perturbação invisível capaz de afetar nossa serenidade. Não é promessa vazia, é convite real para olharmos melhor para nossa fala diária sob outro prisma, aquele capaz de transformar casas comuns em refúgios reais de tranquilidade espiritual. E quer saber? Talvez seja exatamente isso que Carlo Acutis queria nos ensinar com sua vida breve, mas intensa. Cuidar das coisas pequenas com dedicação faz nascer frutos surpreendentes na alma da gente, frutos capazes de alimentar esperança e paz, mesmo diante das dificuldades mundanas desse século tão acelerado e desafiador. Fica essa reflexão aberta para você levar consigo nas noites silenciosas daqui para frente. Qual será o convite silencioso que suas palavras vão fazer ao mundo invisível esta noite? A resposta está nas suas escolhas conscientes, feitas num instante curto, mas decisivo antes da escuridão tomar conta. É ali onde se dá a batalha silenciosa entre medo e coragem, dúvida e fé, tristeza e gratidão. E na forma como escolhemos falar nessa hora quieta, mora o segredo da energia que vai permear todo o nosso dia seguinte, dentro da casa física e dentro da casa maior que somos nós mesmos. Então fica comigo nessa jornada cheia dessas descobertas tão simples quanto profundas. E já sabe, se quiser dividir suas experiências ou dúvidas sobre isso tudo aqui nos comentários, vai ser um prazer trocar ideias contigo. Para finalizar, pensa nisso. As palavras têm poder porque carregam alma, sua alma, pulsando viva na noite escura, pronta para iluminar espaços internos muitas vezes esquecidos durante o corre-corre do dia a dia. E talvez aí esteja exatamente a magia verdadeira dessa história toda. Não mágica sobrenatural, difícil demais para entender, mas magia pura, feita pelas escolhas pequenas, porém autênticas, feitas por cada pessoa comum neste mundo louco. Até logo!